Conselho de Ética vai analisar quebra de decoro de 2 parlamentares. A Alerj lança frente parlamentar em defesa da assistência social. E o Rio de Janeiro pode ter um Estatuto da Mulher Parlamentar. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O Conselho de Ética da Alerj acolheu uma das 2 representações encaminhadas contra deputados da Casa. A partir de agora, o grupo tem até 70 dias para analisar se os deputados Eliomar Coelho e Alexandre Knoploch quebraram o decoro parlamentar. Por 4-3, o Conselho decidiu analisar a representação encaminhada pelo deputado Eliomar Coelho, que alega quebra de decoro parlamentar do deputado Alexandre Knoploch durante a sessão plenária do dia 11 de outubro. Eliomar aponta que, na ocasião, foram proferidas palavras discriminatórias que demonstraram preconceito em relação à idade dele. Em contrapartida, o deputado Alexandre Knoploch também considerou que foi ofendido por Eliomar Coelho e entrou com pedido de representação no Conselho de Ética. Por se tratar do mesmo tema, a presidente, deputada Marta Rocha, anexou os 2 pedidos. Para analisar as denúncias, um relator foi sorteado entre os integrantes da comissão e o escolhido foi o deputado Max Lemos. Nós precisamos conhecer melhor os fatos. Nós teremos algumas audiências de oitiva, nós vamos requisitar a TV Alerj as imagens, para que a gente possa, vamos chamar algumas testemunhas, inclusive já apresentada por ambos os requerentes, tanto o deputado Eliomar como o deputado Knoploch, para depois a gente fazer um juízo de valor. Não é como você julgar antes de ter as informações. A nossa casa precisa dar um novo tom. As pessoas precisam diminuir um pouquinho a intensidade nas provocações. Isso eu acho que fica a lição. A presidente do Conselho, deputada Marta Rocha, explicou como será o processo a partir de agora e informou que vai conversar com o relator Max Lemos para que ele tente antecipar a divulgação do parecer antes do prazo de 70 dias. Nós teremos agora, nos próximos 10 dias, a abertura de prazo para oferecimento de alegações em defesa. Nesse sentido, aí os deputados poderão apresentar testemunhas, poderão pedir diligências. O relator sorteado foi o vice-presidente, deputado Max, e ao final de 60 dias, esse procedimento será concluído e virá para o Conselho de Ética a deliberação do parecer do relator. Eu vou ponderar com o deputado Max para que esse processo seja concluído e que ainda no ano de 2019 nós possamos analisar e decidir contra esse procedimento. O segundo caso analisado e que não foi acatado pelo Conselho de Ética trata da ida do deputado Rodrigo Amorim ao Colégio Pedro II, acompanhando o deputado federal Daniel Silveira. Eles anunciaram uma vistoria na instituição para elaboração de emendas federais. A representação foi encaminhada pelo reitor do Pedro II, que alega abuso de autoridade. Por 5 votos contrários, 1 a favor e 1 abstenção, o acolhimento da representação foi negado. A justificativa da maioria é que os deputados devem ter garantida a prerrogativa para ingressar em locais públicos e privados. O relatório final da CPI do feminicídio foi aprovado por unanimidade nesta quarta-feira. Além das 126 recomendações à própria Alerj e aos poderes judiciário e executivo, o texto inclui 5 projetos de lei e 3 indicações legislativas. Entre os projetos está a criação de uma campanha de combate à violência psicológica contra a mulher, sugerido pela presidente da CPI, deputada Marta Rocha. A parlamentar lembra que o feminicídio é a última de uma série de violências sofridas pela vítima. Outros 2 projetos de lei propostos pela deputada são a utilização do Formulário de Avaliação de Risco, o FRIDA, na rede estadual de atendimento e a disponibilização de um kit vestuário para que as mulheres atendidas no IML possam deixar as roupas para perícia, principalmente em casos de abuso sexual. A presidente da CPI também fez 3 indicações legislativas que foram incluídas no relatório. Primeiro, a criação em todas as divisões de homicídio de um núcleo de feminicídio. Acho que isso é
plenamente cabível, tanto é que já existe de uma forma na informalidade na DH Baixada, e essa contribuição foi do próprio delegado titular da DH Baixada. A segunda sugestão é que nós ouvimos aqui as mulheres da Zona Oeste, e uma decisão de transferir a Delegacia de Mulheres da Zona Oeste para Guaratiba e retirando de Campo Grande, se você olhar os dados, você vai ver que há uma redução das notícias feitas na DEAN Oeste. E a última é a criação de um núcleo de atendimento à mulher na 21ª DP em Bom Sucesso. O relatório de mais de 600 páginas foi elaborado pela deputada Zeidan Lula, que acatou mais de 20 recomendações feitas pelos deputados que integram a comissão. A relatora destacou alguns pontos do texto que dão às mulheres vítimas de violência e de tentativa de feminicídio não só segurança para denunciar, mas assistência para retomar a vida após as agressões. O que mais me chamou a atenção foram 2 recomendações em relação ao que eu sempre falo do empoderamento da mulher, né, que seria as empresas que prestam serviço ao Estado, e aí nós estamos levando essa recomendação também para os municípios, que eles contratem, né, as mulheres que são sobreviventes de crimes de feminicídio ou que já tenham registro sobre violência doméstica. Então isso é um passo à frente, e como essa recomendação também tem uma que foi até proposta por mim, que é a de incluir também cotas, um percentual, para que essas mulheres tenham direito, né, essas mulheres vítimas de feminicídio e de violência doméstica, nos programas sociais. Com a aprovação do relatório final, foram encerrados os trabalhos da CPI do feminicídio. A presidente deputada Marta Rocha fez um balanço dos resultados da comissão. Eu acho que esse trabalho foi, antes de tudo, um trabalho coletivo. E aí eu preciso muito agradecer a participação de todos os deputados que integram a CPI, porque a participação deles tornou esse relatório mais abrangente, mas também mais objetivo no sentido de trazer decisões concretas que podem transformar a vida das mulheres, entendendo que o feminicídio é o ponto final de uma cadeia causal. Ninguém acorda com vontade de matar uma mulher. Essa é fruto da intensidade e da continuidade das violências, seja física, psicológica, moral ou sexual. Durante a audiência pública da Frente Parlamentar em defesa do Sistema Único de Assistência Social, foi discutido o decreto da Prefeitura do Rio que autoriza a internação compulsória de pessoas em situação de rua. De acordo com o secretário de Assistência Social do Rio, a crise econômica do país fez aumentar o número de moradores de rua em todo o estado. O assunto tem sido tema de debates entre os profissionais da área. Os técnicos destacam que o poder público deve assegurar acompanhamento médico, educacional e prepará-los para a inserção social. O aprimoramento das leis, quer dizer, a iniciativa da deputada Zeidan, o trabalho que é feito por nós na Secretaria, sempre de olho, visando realmente dar dignidade à população em situação de rua, promovendo a política de acolhimento, a política de realmente considerar esses indivíduos que estão em situação de rua como cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. Desde 2014, a Defensoria Pública já conseguiu atender mais de 5.000 pessoas para identificação civil, título de eleitor e garantiu o retorno para as cidades de origem. Essa defensora disse que uma das preocupações dos defensores e também do Ministério Público é a possibilidade de internação compulsória desses moradores. Ministério Público e Defensoria Pública precisam ser notificados para evitar abusos, irregularidades, etc. E no momento que o decreto fica aquém da lei que regulamenta, ele se torna inconstitucional. Isso está sendo objeto, inclusive, de um projeto de decreto legislativo que está em trâmite na Câmara Municipal para sustar a previsão de que a Câmara pode, numa flagrante inconstitucionalidade, tentar sustar o decreto do Executivo
por um decreto legislativo. Durante o debate, foram apresentadas propostas que serão incluídas ao projeto da deputada Zeidan sobre o tema. Uma delas é a questão da porcentagem do Fundo, né, Estadual de Pobreza, para que a gente possa estar destinando só para a implementação de políticas públicas, um percentual a ser discutido ainda para essa população em situação de rua. E o Ferriz, seu presidente da Comissão de Habitação, então fez também é importante porque uma situação, né, a maior necessidade é a moradia. Então o número é muito grande, né, esse déficit é muito grande no Estado e essa população ela tem que estar na lista de prioridades. Além do projeto de lei da deputada Zeidan e do cúmplice de uma lei que nós temos do ano passado de proximidade, inspirada numa semelhante em Portugal, que é um sucesso, está ouvindo todos os profissionais que estão à frente das secretarias do município, secretarias de Estado, tem uma política comum. Por exemplo, primeira coisa, como arrumar uma política de emprego e uma política de habitação para quem está na rua. Se for essa pessoa ir nas filas de emprego, nunca vai conseguir. Veja agora como foram as votações no plenário com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto da deputada Tia Ju, que cria o Estatuto da Mulher Parlamentar ou ocupante de cargo ou emprego público. A ideia é criar mecanismos de cuidado, proteção e responsabilização contra assédios ou violência. O texto segue para análise do governador. Os parlamentares analisaram mensagem do governo que prevê que o Estado poderá firmar convênio de cooperação com o governo federal para que a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a Agenersa, possa fazer atividades complementares de regulação, controle e fiscalização. O texto recebeu 4 emendas e retornou às comissões. Já o deputado Márcio Canella quer criar um programa de aleitamento materno. A ideia é estender o aleitamento exclusivo até os 6 meses para garantir o desenvolvimento e a saúde da criança. O projeto também prevê a doação de leite humano. A proposta foi aprovada em segunda discussão. Os deputados Rosenberg Reis e Gustavo Schmidt querem proibir a utilização de radares móveis em rodovias e estradas estaduais. A matéria foi aprovada em segunda discussão. Órgãos e instituições da administração pública direta, indireta e fundações podem ser obrigados a garantir o acesso público aos documentos e resultados de qualidade do ar, das águas, do solo e vetores, além de fornecer todas as informações ambientais que estejam sob sua guarda. Quem descumprir a regra poderá ser punido. O texto do deputado Carlos Mink foi aprovado. É para transparência dos dados de qualidade ambiental. Afinal, você, eu, nós todos, temos o direito de saber qual é a qualidade do ar que a gente respira, da água que a gente bebe, né, da terra que os nossos filhos estão andando ou estão plantando. Então, isso não é só para a informação, é para a população poder pressionar para melhorar a qualidade ambiental. Aí está a nossa saúde. A fabricação, comercialização e transporte de gelo no estado terá que seguir regras sanitárias. O deputado Marcos Miller prevê que o gelo seja fabricado com água potável. No caso do gelo que seja fabricado em outro estado, terá que ter um selo sanitário. A proposta recebeu 3 emendas e retornou às comissões. Os advogados poderão autenticar cópias de documentos em processos administrativos. É o que prevê o projeto da deputada Rosane Félix, que recebeu 2 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Os advogados terão a mesma força probante que tem o cartório, por exemplo, porque às vezes o advogado tem muita dificuldade na hora de autenticar, né? E a partir, sendo aprovado, no caso, esse projeto de lei, virando lei, o próprio advogado vai poder autenticar. Já o ex-deputado doutor Giulianelli quer criar regras para a divulgação da data de validade dos produtos comercializados no estado. A ideia é que a data seja publicada em negrito sobre tarja branca. O texto recebeu 4 emendas e retornou às comissões. Retornou à pauta projeto de resolução do deputado Eliomar Coelho, que determina a divulgação das faltas dos parlamentares no site da Alerj. As faltas justificadas devem ser publicadas com eventual documentação comprobatória. As faltas não justificadas deverão vir acompanhadas do valor relativo ao desconto na remuneração. Foi incluída uma emenda que determina a divulgação dos assessores por gabinete.
O texto aprovado será promulgado. Hoje, por exemplo, a Assembleia Legislativa aprova um projeto que realmente dá transparência. E a transparência não é só em relação à falta do parlamentar. Além da falta, tem que ter a justificativa porque que houve a falta. E se não houver justificativa, automaticamente o desconto do salário. Ou seja, está começando a transparência a acontecer, a existir, e de maneira que isso daí a população começa a ver que nós aqui também trabalhamos nesse sentido. Outro projeto de resolução cria CPI para investigar maus-tratos e irregularidades no comércio e caça ilegal de animais no estado. O texto do deputado Jorge Felipe Neto foi aprovado. Eu recebi uma denúncia que o Brasil inteiro recebeu, que foi no início do ano, aquela foto de um sujeito, um bandido, com uma onça na Serra dos Órgãos estirada, morta por um tiro de 22, por um disparo de 22. E daí surgiram também várias denúncias a partir de uma postagem que eu fiz no Facebook. E aí envolvendo criadores, canis, que estavam ou causando maus tratos na criação e na comercialização desses animais, ou mesmo a reprodução com endogamia. O que é isso? Pai, mãe, primos cruzando e aí causando doenças congênitas, como displasia, problemas ósseos. Surge essa demanda forte por parte dos protetores dos direitos dos animais, das associações. Então a gente protocola esse pedido do CPI, que hoje é aprovado na Assembleia. Aguarda, então, a instalação da comissão. Aprovada também a criação de uma comissão de representação para monitorar os impactos das atividades econômicas realizadas no Distrito Industrial de São João da Barra. A proposta é assinada pelo deputado Valdec Carneiro. Que a atividade industrial prospere, gere trabalho, gere renda, dê prosperidade a São João da Barra e toda aquela região. Agora, isso é possível, e essa é a lógica que nós buscamos fazer com que prevaleça. Isso é possível equilibrando também a ocupação daquela área enorme, vastíssima, com a produção agrícola tradicional, importante para a agricultura do estado, desenvolvida por aquelas famílias de agricultores, enfim, da região. Pessoas que recebem aluguel social do estado devem ter prioridade em programas de habitação popular ou de distribuição de lotes individuais promovidos pelo governo. Devem ser contemplados, em primeiro lugar, idosos e pessoas com deficiência. Em seguida, as mulheres solteiras ou separadas com filhos. O projeto é assinado pelas deputadas Lucinha Tiaju, pelos deputados Jorge Felipe Neto e Valdec Carneiro e pelos ex-deputados Dr. Sade Noel, Cidinha Campos, Dr. Julianelli, Jânio Mendes e Edson Albertassi. O texto foi aprovado e será analisado pelo governador. Se leva em conta a questão das pessoas maiores de 60 anos, para ficarem no primeiro andar, como também os deficientes. E depois dá oportunidade às mulheres solteiras com filhos ou não, como também outros demais núcleos familiares. Mas é importante frisar que há muitos anos é uma reivindicação das mulheres de que todas essas unidades habitacionais que são oferecidas pelo governo do estado, pelo governo federal, da forma de habitação popular, que esteja em nome da mulher. Que a mulher é que toma conta das crianças, a mulher que fica com os filhos, então nada mais justo da unidade ser entregue no nome da mulher. A Comissão de Saneamento Ambiental quer estabelecer a obrigatoriedade da adoção de tratamento de necrochorume, que são os efluentes produzidos pela decomposição de cadáveres em cemitérios. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. O deputado Renan Ferreirinha quer alterar a lei que estabelece diretrizes para a organização do sistema de ensino. O parlamentar quer que o horário de entrada dos estudantes do ensino integral seja 8h15 da manhã. A proposta recebeu 3 emendas. Estudos bastante técnicos comprovam que a cada 10 minutos que você passa do horário de entrada, os alunos ganham 25 minutos de sono de qualidade. Ou seja, você entrar um pouco mais tarde, ninguém está falando aqui para entrar 10 da manhã, mas entrar 8h15, 8h30 ou até 8 horas, você ganha uma produtividade muito maior e você foca na aprendizagem. Nós precisamos, de uma vez por todas, focar a educação na aprendizagem dos nossos alunos. É óbvio que acesso à educação é importante, infraestrutura é importante, qualificação dos professores é importante, mas nossos alunos precisam aprender com qualidade português, matemática e demais matérias. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.